Olá, boa noite. Alguém está me ouvindo? Precisa de retorno para saber se estão conseguindo me ouvir e ver. Estamos aqui. Boa noite. Se estiverem com problema de som, por favor, me avisem. Estão ouvindo? Se o som tá ok, se a imagem tá ok, se a luz tá ok, se o cabelo tá ok, razoavelmente ok. Vamos ver se a gente começa. Esperando aqui as coisas darem ok pra mim. Hello! Bom, boa noite. Eu quero dar um recado para você primeiro. Não morra sem ir ao teatro, porque no céu Deus pode te pregar uma peça. Bom, esse é o nome do nosso projeto. Não morra sem o teatro, porque no céu Deus pode te pregar uma peça. Ele é muito especial para mim e ele conta um pouco da história da minha parceria com meu esposo, como tudo começou, e também explica bem o que a gente pensa e sente sobre teatro, principalmente eu penso e sinto sobre teatro. A ideia dessas lives agora não é bem falar tecnicamente do teatro, mas sim dar informações também, técnicas precisas, mas também é conversar um pouco sobre o que é o teatro. É uma arte milenar, antes de Cristo, antes da palavra dita. Eu gosto de pensar não só eu, como muitas pessoas pensam também, como uma manifestação natural do ser. E eu acho que esse conceito ficou um pouco perdido por causa da modernidade, por causa da tecnologia, por causa da televisão, da mercantilização do cinema, da mercantilização do próprio teatro. E esse conceito o entendimento do que é o teatro ficou um pouco perdido. E eu acho que nós, como humanos, ficamos um pouco... Vega Criações, e como você aprende a se posicionar? O teatro te ajuda? Eu vou te responder, Vega Criações, como você aprende a se posicionar? O teatro te ajuda muito, o teatro me ajuda muito. Isso sim, eu vou responder já essa pergunta, porque isso era uma das coisas que eu ia sim falar. Oi, Ana, oi, Vegas Criações, oi, Viegas 547, da Retina. Boa noite, gente, muito obrigada por estar aqui. Se tiver algum problema de som ou de imagem, por favor, escrevam aqui para eu tentar solucionar. Como você vê essa questão ainda num tempo com tantas questões? A questão se o teatro ajuda a se posicionar. Ok, vamos lá. Eu acho que o teatro ajuda a posicionar pelo seguinte. O teatro, ele nasce do instinto natural do ser. Né? Eu gosto de um livro chamado Homo Ludens, que é um livro de filosofia que chama O Homem Jogador. E ele, nesse livro, fala que o jogo é inerente ao humano e, aliás, mais, ele transcende ao humano. O jogo é inerente ao ser vivo. A planta joga com o sol, joga com a terra, joga com a água, o mar joga com a nuvem, o movimento de rotação e translação é um jogo. A energia que a gente troca com o outro é um jogo. Mesmo que você não esteja falando, percebendo, sentindo, pensando, você está vivendo, você está jogando. O coração joga com as veias, com as artérias, tudo é um jogo, tudo tem uma harmonia, tudo tem um vai e volta, uma ação e uma reação, isso é o jogo. Então, é inerente à vida eu estar jogando. E aí o teatro me leva a esse lugar em que não é só a mente, não é só o pensar, que é uma marca da modernidade, o pensamento, penso logo não existe, tem várias discussões, não vou entrar nisso agora. Mas é uma marca da modernidade a razão. Pensar, raciocinar, ligar. E o que acontece na modernidade é que isso vai ser levado às últimas consequências. E o que acontece? A gente esquece que a inteligência ela está para além da razão.
está no inconsciente, está na alma, está no corpo, está na sensibilidade que a gente tem, na intuição. São outras inteligências que muitas vezes a nossa razão não acompanha. E essas inteligências até são mais rápidas do que a razão. A razão tem o seu lugar, mas a gente tem que entender que ela não é a única inteligência, né? Por exemplo, o QI, né, que é um índice de coeficiente intelectual, no teste de QI, ele só leva em conta o que você é capaz de resolver dentro do seu raciocínio lógico, mas não leva em conta o que você é capaz de resolver com a sua inteligência emocional, com a sua inteligência espiritual, com a sua inteligência geográfica, espacial. Todo o nosso ser, a nossa pele, tem inteligência, você sente, pressente. Você pode entender as coisas com o corpo. E o teatro, ele acontece naturalmente, né? Ele, por exemplo, foi achado nas cavernas ainda, nas sociedades mais primitivas ao longo do mundo, registros nas paredes e de histórias. E quando eles foram investigar, eles viram que aquilo não estava relatando algo que tinha acontecido na realidade. Aquilo estava relatando uma brincadeira, ou seja, algo que tinha acontecido no lúdico. Então, se entendeu que era, sim, uma manifestação teatral. Primeiro eu vou responder as duas perguntas do Vega Criações, e aí eu vou entrar no início da história do teatro, um pouco, porque é bem complexo, e eu vou responder a pergunta dela. Como que o teatro aprende você a se posicionar? Então, dentro disso que eu te falei, da percepção de todas as suas inteligências, você ganha aí uma autonomia, você ganha um pensamento crítico que está para além do que você tenta explicar, do que o outro tenta explicar para você que é certo e errado. Então, você tem com o contato com as suas teatralidades, vou colocar assim, o contato com você mesmo, uma forma de ter o seu próprio pensamento, o seu próprio entendimento das coisas. E aí vir a colaborar para um novo pensamento, uma nova forma de posicionar no mundo. Você pode, a partir do relacionamento, eu não vou dizer entendimento, é relacionamento, porque não precisa entendimento da parte do intelecto, do racional, querendo dizer assim, você pode, além da sua compreensão racional, entender quem você é, o que você está fazendo aqui, para onde você vai, sem saber se existe céu, inferno, se existe vida após a morte ou não, porque isso são convenções da mente. Mas você pode sentir se você está no caminho certo, sentir se você está no caminho errado, ler os sinais que o universo joga para você, que as pessoas jogam para você, e captar as informações que são necessárias para você, que não são necessariamente explicáveis. E pode ser que em algum momento você consiga sim compreender alguma coisa do que está sendo dito, passado para você, nível de informação racional ou não, e repensar essas informações que são ditas para você e trazer algo novo que vem de você. Acho que é aí que está o milagre, é você se perceber como indivíduo. Acho que o teatro, a prática do teatro, as práticas dos jogos teatrais, o seu relacionamento com o teatro, ele te leva a se conectar com o que é singular em você e que é exatamente aquilo que você veio dar como contribuição, porque todo mundo sabe o que sabe, mas não sabe o que o outro sabe. Então o teatro, ele ativa isso em você quando você se relaciona com ele. Você começa a perceber o seu tamanho, as suas qualidades, as suas forças, as suas potencialidades e também as suas limitações. E as forças e as potencialidades dos outros, do espaço que você está, do grupo social que você está. E ele te leva a um total consciência ou entendimento ou percepção do que é o momento presente. Então, você, com todas essas novas informações, você pode vir a se posicionar de forma mais consciente, sim, de forma mais clara e objetiva e madura e robusta sobre o que está acontecendo com você, né? A gente agora está num rompimento de uma sociedade muito, assim, talvez televisiva, para uma sociedade mais de rede, mais de internet. Então, por exemplo, há uns 20 anos atrás, até menos, 10 anos atrás, as únicas modas que a gente tinha, a única referência que a gente tinha
de padrão era um pouco o que se ditava a nível de televisão, as marcas que estavam na televisão, as roupas que eram anunciadas na televisão, nas novelas, nos boletins, nas revistas, né? E aí aquilo era a única verdade. E mesmo que você tivesse uma verdade diferente daquela, você tinha que ser muito forte para poder se perceber e sentir e concordar ou discordar daquilo. Hoje eu já acho que tendo a internet, a gente tem multi-informações de muitos lugares e isso ativa mais as nossas outras percepções de si e do mundo. Então a gente pode sim construir outras visões e entendimentos e podemos ter um espaço maior para ouvir a gente e pensar. Porém, isso estou falando a nível de sociedade, o que a gente tem de maior influência. Porém, eu acho que mais forte do que a televisão, mais forte do que a internet, mais forte do que a tecnologia, mais forte do que o braço mecânico, é o braço humano, feito de carne, corpo e osso. E aí que eu acho que está a grandeza do teatro, essa coisa da busca incessante pelo artesanal, da busca incessante pelo que há de humano, pelo que há no material humano, o que ele tem, como ele se resolve em todas as suas relações. Espero que eu tenha respondido, não sei se ficou muito vago. Como você vê essa questão, ainda mais num tempo com tantas questões. É bem essa forma, eu vejo essa questão do teatro como o relacionamento com o teatro como uma forma de você reagir à liquidez desses tempos, ao excesso de tecnologia, ao excesso do braço mecânico. Estou falando do excesso, não estou falando do suficiente, porque a internet, a televisão, o rádio, todos os outros avanços tecnológicos, eles também têm sua virtude, sua qualidade e seu desenvolvimento, e eles também refletem o que é o humano, né? Eu estou falando do excesso. E esse excesso, o que é? Quem é que faz o excesso de todas essas coisas? O humano, né? Então é sempre o humano que está por trás de tudo isso, por trás de tudo que é bom, de tudo que é ruim, de tudo que faz acontecer, entende, né? No meio de todos os seres vivos, nós é o que temos mais capacidade, em termos de natureza, de transformar o ambiente em que vive. Né? A gente tem justo o pensar que serve para simplesmente organizar todas as nossas inteligências. Né? Acredito eu que isso seja a melhor função da razão. Não, acho que dirigir nossos caminhos é a nossa alma, mas organizar todos os nossos pensamentos e botar coisa, isso aqui vai para lá, isso aqui vai para cá, é a razão. Né? A nossa razão está a serviço da nossa alma, não o contrário. Né? O ser é mais forte do que o ter, com certeza. Porque o ter já é muito razão. E o ser é divino, é transcendente. Então, nesse sentido que eu acho que o teatro tem essa força. Ele tem. E devido a essa força, é que ele sim foi muitas vezes calado, reprimido, mercantilizado, amarrado, esquecido, né? Porque sempre a gente vive nossa natureza pulsante, ela é contraditória muitas vezes, né? Tem sempre um grupo de pessoas querendo fazer fluir a liberdade, fazer fluir o que a gente tem de melhor, e sempre tem um grupo que resiste, quer ficar nas sombras, que quer ficar na caverna, que tem medo de se confrontar na luz, de ver, de ficar cego, enfim. Então, isso também é uma questão da humanidade, e eu acho que quando a gente corre para o teatro, a gente corre para uma espécie de zoológico, né? Já ouvi muita gente falar isso, que a gente vai para o teatro para se ver, a gente vai para o zoológico para ver os animais, entender os animais, mas quando a gente vai para o teatro, a gente vai para se ver. Talvez algumas pessoas não tenham essa consciência, porque culturalmente, atualmente, você vai para o teatro para se divertir, você vai para ver algum ator ou atriz que você gosta, você vai para tirar foto e postar no Facebook. Não estou dizendo que todo mundo é assim, né? Ou vai para ver uma peça que tem um assunto que você gosta, que te interessa. Mas independente de todas essas coisas, no fundo, você inconscientemente está indo para se ver. Você está indo para sentir, para ser encontrado, para encontrar, para transcender, para que algo te saculeje e te tire do lugar costumeiro que você está. Certo? Espero ter respondido.
Como você vê essa questão num tempo de tantas questões. Eu vejo o teatro, assim, como uma forma de fazer atenção contra o excesso de manipulação, de possessividade, de cultura ligada ao ego, né? E fazer essa tensão aí de manter, de saculejar e de levar o humano e todas as suas transformações a um lugar mais de alma, mais de sensibilidade, mais humano, mais de espírito. Certo? Bom, gente, se vocês tiverem mais perguntas, pode colocar. Eu acho que responder as perguntas é muito mais interessante, inclusive, de eu colocar as coisas que eu trago, porque eu trago que são coisas que eu penso que são interessantes para quem nunca foi ao teatro, ou para quem gosta do teatro, vai ao teatro, mas não tem muitas informações sobre, ou até para quem gosta, que quer simplesmente ouvir uma outra opinião, também é possível. Então, eu trouxe aqui, pensei em contar para vocês um pouco das várias versões da história do teatro, do início do teatro. E por que resolvi fazer isso? Porque eu sinto profundamente que o meu lugar na vida é esse se eu não fizer isso. Eu não consigo ter ânimo, assim, eu não consigo pensar em outra coisa que me deixe mais feliz e que me deixe mais conectada comigo. E porque se eu tenho esse desejo, essa necessidade, é porque outras pessoas precisam se relacionar também com esse desejo, essa necessidade. Eu acho que o universo é bem inteligente, ele não vai fazer uma coisa assim, desconectada da outra. Eu acredito piamente no tal do jogo. Então, se eu nasci com essa bola, alguém precisa pegar essa bola de algum jeito. Então é mais por isso que eu decidi fazer isso. Agora vou falar do projeto. O projeto Não Morra Sem o Teatro, porque no céu Deus pode pregar uma peça. Esse nome é criação do meu esposo, do professor Del Delambre, Dr. Del Delambre, coach da WTS. E me tocou profundamente. Foi o que tocou profundamente quando a gente se conheceu. Eu comecei a me relacionar com teatro, eu tinha 4 anos. Eu já tinha ido uma outra vez, mas essa com 4 anos foi a primeira vez que eu fui e de fato eu tinha alguma consciência já desenvolvida para poder captar e entender autonomamente o que tinha acontecido. Eu fui assistir o teatro do Peter Pan, era uma peça do Peter Pan, um musical muito grandioso nos anos 90, até teve uma releitura dele recentemente. E eu, quando eu estava ali, naquele momento de assistir a peça, eu fiquei profundamente tocada, encantada. E eu entendi, ali eu falei assim, gente, é isso que eu quero ser quando crescer, eu quero ser igual essas pessoas que estão ali do outro lado, como é que faz para chegar lá? E aí tudo começou a minha caminhada de querer entender o que era aquilo, o que era esse fazer, como que eu podia estar ali cantando, dançando, vibrando, trazendo toda aquela alegria para todas as pessoas que estavam ali sentadas. E aí, com 14 anos eu estudei a primeira vez, com 12 anos eu fiz a minha primeira peça que eu dirigi, produzi, escrevi para um lar de idosos. E o nome da peça era Vila Feliz, que falava de... E a história era fantoche. Minha irmã foi por livre, espontânea pressão fazer os outros fantoches, né? Porque minha irmã e todas as minhas primas, amigas, agora meu esposo, eles fazem todos os outros personagens que jogam com os meus personagens por livre, espontânea pressão. Tô brincando, às vezes eles gostam também. Às vezes. Aí a gente fez essa primeira peça, deu muito certo, foi muito legal, foi um dia muito feliz, muito divertido, tanto para os idosos que estavam lá, para as crianças que estavam lá. E daí eu entendi que eu podia escrever, produzir, criar. Mas assim, entendi, mas não entendi. Para mim isso era uma brincadeira, era um prazer. Não sabia que isso poderia ser uma profissão, que tinha estudo, que tinha um monte de coisas. Aí, com 14 anos, eu entrei no Teatro Miguel Falabella. Foi a primeira vez que eu pisei num tablado, como é o palco italiano hoje, classicamente dito. Não que as outras coisas não sejam teatro, são, mais até, talvez, que esse, às vezes. E aí, dali, eu comecei a estudar efetivamente, né? De encontrar os autores, as técnicas, a história do teatro. E sigo até hoje, estou tomando aí, talvez, deve ter uns 24, 25 anos, talvez. E assim a minha caminhada. Durante essa caminhada,
um dos meus professores me falou a mim, a turma, que a gente devia ter um diário de bordo. E que todas as coisas que a gente vivia durante o teatro, durante a gente estar estudando, e os estudos do teatro, gente, para quem não faz teatro, são estudos muito práticos, são experiências, são improvisações. É um dos exercícios, por exemplo, que eu acho bem bacana para quem está começando, a gente coloca todo mundo de costas na parede e bate palma. Quando bate palma e fala uma palavra. Quando bate a palma, todo mundo tem que virar e ser aquela palavra. Então, pinico. Todo mundo vira como se fosse um pinico. Gente, eu vou dar um minutinho para vocês. Vocês estão aí, ok? Vamos mexer um pouquinho. Eu vou bater a palma e vou falar uma palavra. E aí vocês vão fazer, ok? Vamos fazer essa experiência agora? Eu vou acreditar que vocês estão fazendo. E alguém escreve aqui se fez ou não, o que rolou, tá bom? Vou contar. Porque teatro é prático, não é teórico, tá bem? Vou dar 3 segundos para vocês se prepararem, respirar fundo. Sapo. Então, se alguém fez, depois pode comentar aqui. Então, esse é o tipo de coisa que a gente faz numa aula de teatro. E daí, quando acabava, ele falou, quando acabar a aula, você vai e escreve um diário de bordo, escreve tudo o que você sentiu. Quando você fez esse exercício, o que foi fácil? O que foi difícil? Como você se sentiu? Quando você fez o sapo, por exemplo, que sensações vieram, que medos que vieram, que pensamento que veio? Você se sentiu bem, mal, poderoso, fraco, travado? E você vai escrevendo e vai entrando nesse seu universo interior. Enfim, e aí eu fui escrevendo esse diário de bordo ao longo desses anos todos, nunca deixei de escrever. Daí eu fui começando a perceber que para mim o teatro era espiritual. O teatro era uma forma de eu crescer, de eu me fortalecer espiritualmente. E que eu ganhava força e que eu ganhava entendimento do que eu tinha de fraqueza, então podia também estudar. E aí eu comecei a escrever uma pesquisa que era a relação entre teatro, espiritualidade e sexualidade. E aí, durante esses anos, foi bastante conflituoso para mim, por quê? Porque eu participava, eu pertencia a um grupo excessivamente liberal, que é o grupo dos artistas, mas eu também pertencia a uma criação muito conservadora, né? De religiões muito tradicionais, com a essência muito, muito conservadora e tal. E isso para mim era muito contraditório. Eu ficava, gente, e agora? Como é que eu vou me encaixar nesses dois? Porque as coisas boas que eu achava do ambiente conservador, quando eu levava para o ambiente mais liberal, rolava um preconceito. E as questões mais liberais, quando eu levava para o ambiente mais conservador, também sofri outro preconceito. Na verdade, quem estava sofrendo preconceito era eu. E aí eu vivia um pouco com esse conflito, eu ia jogando para debaixo do tapete, levando a vida, mas era um conflito. Eu digo, nossa, como é que eu vou relacionar a arte e a espiritualidade? Então, gente, eu preciso de um retorno, eu não tô vendo mais coisas. Ah, tá ok. Desculpa, gente. E o teatro para nos ver. Tá, eu me interrompi aqui só para ver se estava tudo bem. Obrigada, assim, muito esclarecedor. Ai, que bom, Vega Criações, que bom que te esclareceu. Cristina Neiras, Daldelan Brentoro. É que os comentários estão um pouco travados para mim, tá, gente? Desculpa. Eu faço isso na música. A música é o meu zoológico. Muito bem, Ana. A música... O teatro contém a música. Música, dança, expressão, é tudo teatro, gente. Aqui o mercado precisa separar, precisa organizar as coisas. Então ele se separa em prateleiras, tá? Isso aqui é música, isso aqui é texto, isso aqui é música, isso aqui é texto, isso aqui é interpretação, isso aqui é dança. Ele precisa separar isso para categorizar, etiquetar, organizar e saber que prateleira que ele vai botar para poder vender. Mas a arte, o conhecimento todo é uma maçaroca só. A gente que às vezes precisa dividir. Lindo, excelente ensinamento. É o teatro para nos ver. Obrigada, amor. Perfeito. Foi no teatro que me encontrei.
Que bom, Cassiano. Raíssa entrou, Leonardo, Raíssa, Leonardo, Cassiana, Vega Criações, ok. Pauliene. Bem-vinda, gente. Estou feliz de estar com vocês aqui. Que bom que o que eu estou trazendo realmente é de interesse de vocês. Eu sinto que essa é a minha missão no mundo, então eu espero fazê-la bem feita, combater o bom combate. Então, é onde eu estava falando do diário de bordo, né? Falando da experiência de estudar teatro, de me relacionar com teatro. E cheguei lá na questão do teatro e espiritualidade já, né? E aí eu vivi um pouco esse conflito de, meu Deus, pra mim o teatro é tão divino, pra mim o teatro, Jesus, Deus, igreja, pra mim tá tudo tão no mesmo lugar, porque eu gosto muito de um versículo, num trecho que é Tiago 5, bíblico, que ele fala assim, confessai-vos uns aos outros os seus pecados, as suas dores, os seus pensamentos e as suas frustrações. Confessai-vos uns aos outros, abri o vosso coração uns aos outros, chorai um com os outros, ria um com os outros. E aí, quem sabe, a oração da fé curará o doente. Então eu pensei, gente, isso é tão teatro. O teatro é isso. A gente quando escolhe uma peça para fazer, um texto para fazer, melhor, nem quando escolhe, quando esse texto chega, porque muitas vezes você é convidado, não é você que escolhe o texto, muitas vezes você escolhe o texto e na hora acontecem tantas coisas que não é aquele texto que escolheu, não é aquele personagem que você escolheu, o universo gira, as coisas acontecem, quando você vai ver, você chega num texto, num personagem que era profundamente revolucionário para sua vida. Então, o teatro é isso, é encontro de você com o texto, de você com você mesmo, de você com o outro com você com o universo, com a espiritualidade, com Deus. Isso que eu chamo de arte enculturada, que é a minha marca da minha produtora, que é arte é o que está dentro de você e dentro de tudo, que se relaciona com você e com tudo. Culturada é só para brincar, né? Cultura, ser cult, não ser cult, é mais isso. Mas, assim, o grande significado é esse. E eu vinha eu vinha caminhando com isso, mas sempre com um conflito grande de achar que, eu podia estar num caminho assim meio maluco, não tão possível, já que eu não encontrava outras pessoas, outros ambientes que ressoavam com essa minha percepção de mundo, né? E quando eu falo espiritualidade e sexualidade, é porque eu também via a sexualidade, a espiritualidade e a arte integrada. Poxa, não tem como eu separar o meu corpo da sexualidade, então o meu corpo é profano, se uma parte do meu corpo é profano, meu corpo é todo profano, e não é verdade. Meu corpo é um milagre, então... E também não tem como separar o corpo da arte, do teatro, mas isso aqui é aula de corpo, é aula de... Não, mas meu corpo tá na aula de interpretação, meu corpo tá na aula... Enfim, isso pra mim era bem complicado, era conflituoso, mas eu tava ali tentando me encontrar, né? Mais jovem também, a gente não tem tanta consciência, a gente não tem tanta informação, você ainda tá ali tentando dar conta. E aí, nessa caminhada, já quando eu estava assim, eu tinha feito um pré-projeto, que eu queria passar no mestrado, e aí eu escrevi um pré-projeto que era o ator, baseado num ator... Durante o teatro, encontrei o Grotowski, que é um pensador, é um livro, inclusive. Eu vou falando e vou mostrando as coisas que eu preparei para vocês. Só um instante que meu livro está aqui, do outro lado. Voltei. Aí nessa minha caminhada, antes de encontrar o Del, antes do projeto, tô falando porque de certa forma era tudo isso que eu planejei falar. Não necessariamente nessa ordem que tá fluindo, mas estamos no conteúdo que eu queria. Na minha caminhada do teatro, com o teatro, essa sensação de que para mim era libertadora, era espiritual, era a forma como eu conseguia me relacionar com Deus, sentir Deus. Eu, estudando tecnicamente, conheci dois autores que me impactaram bastante, que é o Grotowski, que é dos teatrólogos mais conhecidos no mundo e estudados em todos os cursos e academias de teatro no mundo, e também o Peter Brook. O Grotowski é europeu, o Peter Brook, se não me engano, ele é americano ou é europeu também, porém inglês. Eu sei que ele fala inglês e o outro fala russo, eu tenho que conferir aqui a nacionalidade, depois eu posto para vocês. E eu venho chegar nesses autores
Já tinha 24 anos, já 10 anos depois que eu comecei a estudar, que eu vim realmente, eu ouvia falar, mas eu vim me relacionar com eles profundamente a partir de uma professora chamada Celina Sodré. E também porque falo dela porque é ela que fez que tem os direitos do Grotowski aqui no Brasil, de todas as metodologias e teorias dele, as últimas conferências que ele deu no mundo, ela que tem o direito, inclusive ela tem um centro chamado Instituto do Ator, que tem lives gratuitas. Eu vou postar isso que eu vou falar, eu vou postar para vocês também, porque se vocês quiserem ter essas experiências, né, é uma forma da gente dividir tudo que é bom. E ela é bem um espaço democrático, gratuito, agora está estando online por causa da pandemia, né? E ela vai lendo todo o trabalho do Grotowski, todas as percepções e sensações que ele tem do teatro. Ele tem essa visão bem humanista também, bem geral. E depois eu posso fazer lives específicas, tá? Sobre isso também. Mas vamos lá, que agora dá uma pincelada de falar como tudo começou. E para mim foi um encontro bem interessante, porque ela me trouxe esses autores, assim, aí eu comecei a relaxar um pouco, né? Porque até então era conflito. Falei, não tô no caminho tão errado, outras pessoas também pensavam isso, sentiram isso. Então tem algum sentido, tem algum sentido. Não vou dizer lógica, porque a lógica é um pouco limitada para essas coisas, mas tem algum sentido. E ela faz a tradução desse livro, que é um diálogo entre o Grotowski e o Peter Brook. E esses dois eu gosto bastante porque eles falam que não tem como você fazer teatro sem você se relacionar com o espiritual. Não tem como você ir a fundo na arte, a fundo no teatro, sem entender que você é santo, que você tem um valor profundo e singular e que você tem que entender e se relacionar com isso. Não adianta você querer ficar na superfície das coisas, você tem que ir no fundo das coisas. Senão você está simplesmente fazendo mais do mesmo. Você não está contribuindo para o desenvolvimento, você não está contribuindo para a novidade, você não está contribuindo para trazer, para fazer algo melhor no mundo. E até eles vão ter na época posturas bem radicais no início do trabalho deles, contra a televisão, contra a moda, shopping, tudo que representa o capitalismo, tudo que representa venda, mercado, marca, eles vão ter uma postura bem radical. Por exemplo, os atores deles viviam em comunidades, comiam o que era suficiente, nada em excesso, vestiam roupas simples. Os espetáculos deles também não eram caros, muitas vezes eram gratuitos. Eles queriam viver do pouco da própria renda, não tanto dos patrocinadores. O teatro deles não era vendido, nem podia caber em pautas mercantilistas de shopping, de televisão, e cinema, entre outras coisas. Eles vão criticar no início da carreira deles, eles criticam radicalmente a Broadway, Hollywood, tudo isso, porque eles acham que é se render ao capitalismo, se render às exigências do mercado e é perder a singularidade, né? Porque o mercado, tudo tá numa prateleira, tudo igual. Se é cantor, tá na prateleira de todos os cantores. Cantor soprando, bota todos os cantores soprando na prateleira, cantor de contrato na outra. E eles, não, a gente tem que reconstruir essa sociedade, a gente não pode se render a isso. Então eles tomaram essa postura bem radical para poder dar uma chacoalhada, né, nesse pessoal. Claro que depois, ao longo do tempo, se vai dialogando melhor, vai se compreendendo melhor as diferenças e eles acabaram até repensando. Hoje o Grotowski já é falecido, o Peter Brook não. E o Peter Brook hoje faz espetáculos, óperas e coisas até que ele criticou lá atrás. E fala, não, gente, faz televisão, faz Hollywood, faz o que você quiser fazer, mas o importa é como você vai fazer, entendeu? Esteja nesses lugares, ocupem todos esses lugares, por favor. Mas só não seja uma cópia, né? A gente pode relacionar, mas a gente não pode esquecer o essencial da arte, que é trazer algo novo. Então, esse livro eu acho bem bacana quem quiser entender, porque fala um pouco da visão dos dois. O Grotowski vinha pesquisando, ele parou de fazer teatro, porque ele achou que ele estava se repetindo, que ele estava cedendo um tempo da carreira dele, estava cedendo ao capitalismo, entre outras coisas. E ele largou tudo, foi se refugiar, foi para a Índia, foi estudar teologia, foi estudar as religiões, os movimentos antropológicos, as tribos, entre outras coisas,
porque ele queria trazer algo novo, ele não queria repetir o que o sistema estava dizendo, fazendo para ele. Ele viu que ele já era o sistema, ele já era o mercado. Então ele, peraí, não pode ser assim, eu sou um artista, eu não posso me render, eu tenho que trazer algo novo. E a gente que é artista acaba que tem esse ímpeto, né? Digo assim, que é artista que só consegue viver da arte, mas assim, para mim todos são artistas, para mim são todos atores, artistas, porque tudo que a arte para mim é inerente, ela faz parte de você. Quando eu falo artista, assim, é mais aquela pessoa que, não, eu vou levar isso como profissão e não como uma forma de religar ou uma forma de me relacionar, né? Quis dizer isso. E aí o Grotowski vem fazendo essa pesquisa e ele chega às nomenclaturas teatro sagrado, por exemplo. Ator santo, que o ator ele tem que ser um santo, ele tem que lidar com a espiritualidade dele, ele tem que procurar cada vez mais estar do lado da luz, se enfrentar, ir de encontro à sua espiritualidade, à sua divindade, o que ele tem de melhor, a sua essência. E se o ator não estiver nesse exercício, ele não está exercendo toda a relação que ele pode vir a exercer com a arte. E aí ele vem de um lado, e o Peter Brook fazendo as mesmas perguntas e as mesmas questões do outro. Isso aí se passa mais ou menos nos anos 60, tá, gente? E fazendo as mesmas perguntas e os dois acabam se encontrando em algum lugar, não sei se é um seminário. E o Peter Brook vem com a pesquisa dele chamada Teatro Sagrado, né? Falando do teatro morto, que é esse teatro que repete, que é o teatro que responde às demandas do vender e não está tão preocupado com trazer uma novidade e trazer algo novo, algo que faça pensar, algo que se faça se posicionar, como a colega ali colocou. E ele também vem fazendo assim, como que eu vou reinventar, como que eu vou fazer um teatro que eu faça realmente lembrar as pessoas de quem elas são de verdade, não ser mera cópias do que fizeram delas, né? Do que a sociedade fez delas. E aí ele também vem. E aí ele vai chamar de teatro sagrado esse teatro, que tem essa missão. E os dois se encontram e viram grandes amigos. Tem muitas coisas sobre visão de teatro que eles discordam, mas tem muitas coisas que eles concordam. E esse livro é o diálogo entre eles dois, que fala um pouco é o Peter Brook, que está vivo, falando sobre as obras do Grotowski, os pensamentos do Grotowski, que se chama Avec Grotowski, que é com Grotowski, que é um livro original no francês. E é traduzindo por essa professora que eu falei, Celina Sodré, que tem o Instituto do Ator, que hoje tem encontros online no Zoom gratuitos, tá? No presencial era na Lapa, também gratuita, tem uma caixinha, se você quiser você põe, se não quiser não põe, é bem democrático o espaço dela. E esse aqui é um livro que eu acho bacana para quem quer ler sobre teatro, começar a entender o que é teatro. E não é tão técnico assim, sabe? Vou mostrar aqui, eu vou ler um trechinho. Que seja bacana, porque é bem simples de ler, é um livro fininho e é bem explicadinho, porque é pergunta e resposta. Deixa eu ver aqui, ó. Grotowski falando da arte como veículo, aqui é uma parte que ele fala que a arte é sacra. Hoje, eu acredito que seria interessante abordar um outro aspecto. A partir do momento em que alguém começa a explorar as possibilidades do ser humano, é preciso simplesmente aceitar o fato de que esta pesquisa é uma busca espiritual. Eu utilizo um termo explosivo muito simples, mas que está na fonte de numerosos mal-entendidos. Eu entendo espiritual no sentido de que, assim que a gente se inclina para a interioridade do homem, a gente passa, então, do domínio do conhecido ao do desconhecido. Entende? Esse é bem aquele ponto que eu estava falando, que a gente consegue perceber, sentir, que a gente pensa, que a gente acha que é e que de fato é. Então, o que ele está falando aqui do domínio do conhecido, quer dizer, o que a gente sabe, o trivial, o rotineiro, para o desconhecido, que são os nossos mistérios, as nossas sombras, aquilo que a gente joga para debaixo do tapete, que está ali escondido, mas a gente nem percebe que está nos amarrando e nos fazendo ser aquilo que a gente, no fundo, nem queria que fosse, né? Porque muitas vezes a gente não tem tanta coragem, ou tem coragem, mas não tem tanto estímulo externo para atravessar essas sombras, né? Para deixar de ser. Principalmente quando você vive num ambiente em que tudo te
impulsiona e te puxa para esse lugar mais solitário, e solitário sem solitude, solitário mesmo, de solidão por abandono, não por escolha. E tudo te empurra para esse lugar e você muitas vezes quer a luz, sim, você quer atravessar, mas você não encontra sonoridade, né? Sonoridade, você não encontra empatia, você não encontra pessoas que consigam, que estejam tão ávidas pelo que você está também, né? Então, o lugar o teatro de verdade, ele está buscando esse lugar em que a gente vai dar a mão para o outro, se sentir, se enxergar, se olhar. Esse é o lugar do teatro. Isso é a arte. Isso é a arte que eu diria espiritual e que ele está fazendo aqui. Sair do conhecido, vai para o desconhecido, vai para aquele lugar em que ninguém está querendo ir porque está com medo, porque não quer se atravessar, porque está acomodado, né? Então a arte é esse lugar aí em que você vai fazer o caminho a favor da luz num momento em que todos estão repetindo o caminho da sombra e pode-se dizer até que muita gente gosta desse lugar da sombra porque ele é mais fácil, ele é cômodo, né? Mas ninguém repara que muitas vezes esse lugar cômodo, que escuro, que é confortável, é o lugar que você anda, assim, parece que você está bem, né? Parece que está tudo certo, mas você simplesmente está acomodado nas sombras, está acomodado talvez na pior versão de você, né? E a gente tem várias, a gente pode ser sempre aquilo que fizeram da gente, aquilo que os outros querem, ou que a gente tem preguiça de ser, né? Se manter nesse lugar da preguiça. Mas a gente pode sim fazer os movimentos a favor da luz, a favor da evolução, a favor de ser a melhor versão de si. Então esse, para mim, é uma colocação forte que eu penso ser e sentir o teatro. Não eu, né? Assim, eu, a partir de todas as coisas que eu li, nesse sentido, mas não sou eu que penso isso, assim, tem várias outras pessoas e autores ao longo da história do mundo, da vida, que vão defender isso. Eu simplesmente concordo com essas pessoas, pego o que essas pessoas trouxeram de bom e vou adaptando as minhas luzes, as minhas realidades. Então esse é um livro aqui. Para Grotowski, o teatro não é um negócio de arte, não é um negócio de peças, de criações ou de espetáculos. O teatro é alguma outra coisa. O teatro é um instrumento antigo e fundamental que nos ajuda a viver um único drama, o da nossa existência, o de encontrar o nosso caminho na direção da fonte daquilo que nós somos. Então, esse aí é o pensamento do Bitterbrook a respeito do Grotowski, né? O teatro é um instrumento antigo, como a gente já viu, é antes de Cristo, antes da palavra dita. Lá nas cavernas já se brincava de ser outras pessoas. E de encontrar o nosso caminho na direção da fonte daquilo que somos. Ou seja, mais uma vez a questão da colega ali que ela colocou, de posicionar, né? De se posicionar. Quem é a gente? O que eu penso? Não, isso aqui eu não concordo, não. Daí todo mundo dizendo, gente, vamos pra lá, vamos pegar. Tá chovendo? Tá chovendo, tá dando raio, mas vamos pra praia? Aí todo mundo vai. Aí você é a única que pensa, gente, sou a única que tá pensando que é perigoso ir pra praia chovendo, que pode dar um raio e morrer todo mundo? Se você está conectada com você, você vai dizer assim, não, eu não vou, se vocês quiserem, vocês vão. Eu honestamente não vou e gostaria que vocês não fossem porque eu acho perigoso. E você pega e volta para casa. Isso é se posicionar, certo? Isso é estar ancorado em si, consciente das suas ideias. Vai ter aquele que vai pensar isso, mas vai passar rápido, porque ele não está tão conectado com si, isso vai passar que nem a onda no pensamento dele que vai, e ele vai com a multidão. Porque ele não está tão conectado com ele não está fazendo esses exercícios de se conectar, de se ouvir, de pensar o que ele realmente acredita. Talvez ele até não queria ir, mas ele vai. E quando você está ancorado em si, você pode mudar o seu mundo, pelo menos. Eu posso ser a pessoa que vai voltar, os outros não. Paciência, salvei só a minha vida. Tentei salvar os outros, salvei minha vida também. E pode ser que daquele grupo algumas pessoas venham, caraca, essa pessoa tá certa, eu não vou não. E vai ter aqueles que não estão nem aí, vão mesmo, estão totalmente desconectados e vão mesmo. É só um exemplo, tá, gente? E para dizer o que eu tô chamando o que o teatro pode me ajudar nas minhas decisões práticas do dia a dia.
Então, assim, numa situação dessas de grupo, que você tem que tomar uma decisão, tem várias ideologias e várias propostas e várias formas de se direcionar e de tomar uma atitude na vida, muitas vezes a gente acaba tomando as decisões que os outros, o grupo tomou, e não tanto é a nossa decisão, aquilo que nos representa, aquilo que nos salvaria, nos levaria para um caminho melhor de vida. E muitas vezes a gente não consegue se posicionar e se ancorar em si, porque a gente não está fazendo esse exercício de se relacionar com a gente está no automático. A gente está simplesmente cumprindo ordens sem nem pensar que ordens são essas, certo? Então, também é isso aqui que eles estão falando, ele está falando nesse capítulo. A outra coisa que eu trouxe para... vamos fechar a caminhada minha e a gente vai para o outro livro que eu queria falar. Então, nessa angústia de meu Deus, como que eu vou relacionar arte, espiritualidade, sexualidade, tudo mais, tô certo, tô errado. E aí eu com essa minha caminhada fui criticada no ambiente da educação da escola, fui criticada no ambiente eclesiástico da igreja, fui criticada dentro do ambiente da própria arte. E aí até que num trabalho voluntário que eu fiz, na época que eu tinha feito um pré-projeto, eu tava assim, eu tava no fim da faculdade, no fim da minha conclusão do jornalismo. Tudo certo? 2 minutos? Gente, eu tenho 2 minutos. Tem que fechar a live, desculpa. Tá bem. Eu vou continuar essa live na quinta-feira, tá, gente? Quinta-feira eu vou um pouquinho mais tarde, às 20 horas. Porque quinta-feira já é um dia, né, de final de semana, mais perto do final de semana, vou fazer ele às 20 horas. Então, para fechar esses 2 minutos, eu encontro... Nesse meu momento de exaustão, fim de faculdade, fim de curso de teatro, fim de caminhada no mercado do teatro, fim de tudo isso, eu estava exausta, eu tive uma crise de ansiedade muito alta, eu comi, vomitava, emagreci 10 quilos, eu não conseguia dormir nem comer, assim, foi um fechamento de ciclo aí, eu tinha 27 anos, né, diz que a idade também pensa para um artista, 27 anos, não só para um artista, mas com todas as pessoas, o artista no caso, como é uma pessoa mais emocional, sofre mais, e o artista que eu digo que tem essa questão mais aflorada, tá, porque, volto a dizer, todos são, no meu olhar. E aí eu fui fazer um trabalho voluntário, orientação do meu terapeuta, você tem que movimentar para poder ajudar a sair da crise, tomando remédio, fazendo exercício físico. E aí até que, bom, a única coisa que eu tinha para fazer era ajudar um grupo de jovens de uma igreja lá da minha casa, que tinha um movimento que eu achei interessante, que era um movimento para fora. Movimento para fora! Isso eu vou, nessa que eu vou. E aí eles queriam fazer uma performance artística com várias pessoas representadas da faculdade, da sociedade, e pessoas... Queriam assim, a gente quer colocar todas as pessoas, que é um lutador, a gente quer um travesti, a gente quer uma pessoa mais conservadora, uma dona, uma mãe de família, um pai de família, não sei o quê. E a gente quer fazer essa coisa, porque a gente vai trazer um palestrante, ele tem doutorado em teologia, e aí a gente quer fazer uma coisa bacana para receber ele. Aí topo, vou fazer. E aí eu fiz a performance e o texto, no final das contas, esse palestrante era o Del. Eu não sabia quem ele era, imaginava até que ele era uma pessoa bem mais velha, pelo caminhar. E aí no final das contas eu fui conversar com ele tinha gostado do meu texto, e conversa vai, conversa vem. Eu falei, mas eu sou atriz, sou jornalista. Ele falou, nossa, você é atriz? Eu tenho um projeto, eu não deixo um aluno meu se formar sem que ele vá ao teatro. E eu tenho um projeto chamado Não Morra Sem o Teatro, porque no céu Deus pode pregar uma peça. Gente, isso acabou com tudo. Porque assim, gente, alguém entendeu que esses anos todos eu venho tentando dizer e ninguém entende. E aí eu falei, gente, e aí quebrou todos os meus paradigmas de preconceito, de tipo, bom, ele é do ambiente eclesiástico, do ambiente educacional, do ambiente secular, entendeu que o teatro é fundamental, que não é essa coisa que estão dizendo por aí. E aí começou a nossa caminhada. Esse é o nosso fim de hoje, começo da história. Eu espero que ainda dê para eu ler. Eu separei aqui, eu queria fechar com um ser ou não ser. Tenho esse tempo, produção? Quantos minutos eu tenho? Então dá para ler, gente. 3 minutos. Então eu vou ler Ser ou Não Ser. Vou ler hoje e começo com ele semana que vem, tá? Quinta-feira às 8 horas.
E aí lá eu comento, tá? Ser ou não ser? Eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz ou pegar em armas contra o mar angústias e combatendo dali fim? Morrer, dormir, só isso. E com o sono, dizem, extinguir dores do coração e as 1000 mazelas naturais a que a carne é sujeita. Eis uma consumação ardentemente desejável. Morrer, dormir, dormir, talvez sonhar. Aí está o obstáculo. Os sonhos que hão de vir no sono da morte, quando tivermos escapado ao tumulto vital, nos obrigam a hesitar. E é essa reflexão que dá à desventura uma vida tão longa, pois quem suportaria o açoite e os insultos do mundo, a afronta do opressor, o desdém do orgulhoso, as pontadas do amor humilhado, as delongas da lei, a prepotência do mando e o achincalhe que o mérito paciente recebe dos inúteis, podendo ele próprio encontrar seu repouso com um simples punhal. Quem aguentaria fardos, gemendo e suando numa vida servil, senão porque o terror de alguma coisa após a morte? O país não descoberto, de cujos confins jamais voltou nenhum viajante, nos confunde a vontade, nos faz preferir e suportar os males que já temos, a fugir para outros que desconhecemos. E assim, a reflexão faz de todos nós covardes. E assim, um matiz natural da decisão se transforma no doentio pálido do pensamento, e empreitadas de vigor e coragem, refletidas demais, saem do seu caminho e perdem o nome da ação. Esse é o Ser ou Não Ser do Shakespeare. Ele é fundamental para a humanidade. Shakespeare ganhou um prêmio com essa fala, mas eu vou falar tudo isso e a origem e o começo da história do teatro. Continuar com toda essa história na quinta-feira, tá bem, gente? Às 20 horas. Muito, muito obrigada. Espero que tudo isso tenha sido bem importante para vocês e eu vou postar as dicas que eu coloquei, o nome dos livros e os institutos hoje, tá bem? Muito obrigada pela presença e muito obrigada por estarmos aqui. Pode me mandar as perguntas e depois a gente pode fazer uma live já comentada e a gente pode escolher pessoas para conversar também, fazer perguntas mais diretas, tá bom? Esse foi o primeiro. Boa noite, muito obrigado. Podem comentar, mandar suas perguntas também para mim no direct. Boa noite, vou encerrar para salvar